Por gentileza, livro de João, capítulo 3, versículo de número 16. João 3,16. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Senhor, ministre sobre nós a tua palavra nesta hora, a hora da palavra, na igreja da palavra. Fale conosco. Aliás, em todo lugar onde o seu povo se reúne, Pai, onde o seu povo se ajunta para o teu louvor, que o Senhor possa falar no meio da tua igreja. Ministre, meu Pai, a tua palavra em cada coração. Que a tua palavra penetre ao mais profundo do nosso coração. Aliás, até lá, na divisão da alma e do espírito, onde ninguém vai, somente o Senhor com a tua palavra. Que ela vá e faça o que lhe apraz e prospere-a para tudo aquilo pela qual ela foi designada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo nos ajude, nos inspira, nos leve a pregar a palavra do Senhor conforme a tua vontade, para a tua glória, para a vergonha do diabo e para a edificação de nossa fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar-se, amados, por gentileza, em nome de Jesus. Então, João 3,16 é o Evangelho num verso, em um versículo. E como dizia, né, o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, é o versículo mais pregado de todos os 31.173 versículos das Escrituras. Ele mesmo conseguiu juntar de tantos pastores e pregadores mais de 600 esboços de sermão só nesse texto. E eu disse e repito que eu tenho mais de 5, eu tenho 5 na verdade, sermões diferentes só em João 3,16. O salmo mais conhecido, mais lido, mais recitado é o Salmo 23, é o Salmo do pastor. Mais do que o Salmo 46, o Salmo do Senhor é o meu refúgio, e mais do que o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 23 é o mais conhecido de todos os capítulos, de todos os salmos das Escrituras, mas o versículo mais conhecido, o versículo mais lido, o versículo mais recitado, o versículo mais pregado é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, nós gostaríamos de, nesta hora, compartilhar com os irmãos sobre algumas características da salvação. E diz o autor anônimo aos Hebreus, em Hebreus 2,3, como escaparemos nós se negligenciarmos ou se dissermos não a essa tão grande salvação? Eu quero falar sobre 5 características da salvação. Eu quero falar sobre a origem desta tão grande salvação. Eu quero falar com os irmãos sobre o meio desta tão grande salvação. Eu quero falar convosco sobre o alcance desta tão grande salvação. Eu quero compartilhar convosco também sobre a condição desta tão grande salvação. E por último, em quinto lugar, eu quero vos falar sobre o resultado desta tão grande salvação. Em primeiro lugar, a origem, a causa, o começo desta tão grande salvação
é o amor de Deus. Diz o texto, se você não memorizou... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta com todo amor e carinho. Quantos aqui já tem esse texto memorizado? Quantos já tem ele de cor? Quantos já tem? É um número considerável. Mas se você, os que não memorizaram esse texto ainda, eu acredito que hoje vai memorizá-lo. Por um dos métodos mais eficazes de memorização, que se chama repetição. E a gente vai repeti-lo hoje várias vezes. Bom, em primeiro lugar, a origem da salvação, a origem, a causa, o começo desta tão grande salvação é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou todo mundo. Porque Deus amou, é que Deus projetou. Porque Deus amou ao mundo, é que Deus deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é a origem, é a causa, é o início, é o começo, é o planejamento desta tão grande salvação. Foi o amor dele, foi porque ele amou. Ele não te amou porque você é bonitinho, não. Ele te amou apesar de você ser feinho. E ele não te amou porque você é bonzinho. Ele te amou apesar de você não ser tão bonzinho assim. Às vezes até ruinzinho. Ele te amou, ele não te amou pelo que você tem, pelo que você é, não. Aliás, ele nos amou sendo nós ainda pecadores, inimigos da cruz e servos de Satã. Ele nos amou, porque Deus amou, e o seu amor é tão grande. Aliás, Deus nos amou, sabe por quê? Porque, 1 João 4,8, porque Ele é amor. Porque Ele é o próprio amor. Ele não apenas ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Pois Deus é amor. E Ele te amou, mesmo sem você merecer. O seu amor incondicional, o seu amor total, Ele te amou. O amor de Deus é tão grande. Se formos falar do cumprimento do amor de Deus, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus, grave isso aí e escreva na tábua do teu coração. O amor de Deus é tão longo que alcançou desde o primeiro pecador até o último desta terra. Desde Adão, o amor de Deus é tão longo que alcançou a todos os tempos, a todos os homens de todas as eras. Mas o amor de Deus, ele também é tão largo que ele alcança a todas as tribos, raças, povos, países e nações. Mas o amor de Deus também é tão alto que ele brota do coração do Pai, dos mais altos céus, do coração do próprio Deus. Mas o amor de Deus também é tão profundo que ele alcança o mais vil dos pecadores. Ele vai lá no mais profundo do recôndito, do âmbito do escondido do ser do homem. Aleluia. Mas o amor de Deus porque Deus amou de tal maneira, não tendo outra palavra, ele é tão indescritível. O amor de Deus é tão indizível. Grave isso aqui, amados, que o poeta, uma vez tentando descrever o amor de Deus, disse: nem se todas as nuvens fossem papéis, nem se todos os mares fossem tinta, nem se todas as árvores fossem papel, fossem lápis ou caneta. Mesmo se todos os homens fossem escritores, não conseguiriam descrever o tão grande amor de Deus. Eu vou repetir. Mesmo se todas as nuvens fossem papéis,
nem se todas as águas dos mares fossem tinta, nem se todas as árvores fossem lápis ou canetas, mesmo que todos os homens fossem escritores, ninguém jamais conseguiria descrever o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Eu gosto de uma história de um dos maiores evangelistas do mundo, T.L. Moody, que evangelizando parou em frente a uma fazenda, é lógico, de um lugar rural, e viu que na porteira da fazenda, acima da porteira, havia um catavento com um versículo, parte B, desse aí mesmo, né, que está aí, do versículo 8 do capítulo 4 do primeiro livro de João, e estava escrito lá: Deus é amor. E ele ficou inculcado, e como evangelista ele se perguntou: o que esse fazendeiro quis dizer escrevendo um versículo bíblico, Deus é amor, em um catavento? Ele quer dizer que o amor de Deus é mutável de acordo com o tempo, que o amor de Deus muda, vai para lá e para cá, roda para todo lugar? E o fazendeiro vinha saindo, ele então chamou o fazendeiro, o evangelista Moody, e disse: o que o senhor quis dizer, por gentileza, depois de cumprimentá-lo, o que o senhor quis dizer ao colocar, ao escrever num catavento o verso, a frase Deus é amor? O senhor quis dizer que o amor de Deus muda de acordo com o tempo? O senhor quer dizer que o amor de Deus ele vai para lá e para cá? E o fazendeiro disse: sou o evangelista Moody, muito pelo contrário, eu quis dizer que seja qual for a direção do vento, eu quis dizer que seja qual for a situação, eu quis dizer que seja para onde o vento venta, seja para lá, seja para cá. Eu quis dizer que independente dos intempéries da vida, vento ventanias ou vendavais, o amor de Deus é o mesmo. O amor de Deus não muda. O Deus do amor não muda. Deus te ama. Não é porque Deus te ama apesar de você ser tão fraco, tão fraca, tão frágil, apesar de você prometer tanto e não cumprir, tentar tantas vezes e não conseguir, Deus te ama apesar disso, apesar de. Independente, Deus te ama, sempre te amou. Deus tem um grande amor por você. Louvado, glorificado seja o amor de Deus. Você pode não ter o amor de muitas pessoas. Algumas pessoas acham, como eu tenho tratado aqui na psicanálise, que não são amadas por ninguém. Sabia disso? Mas deixa eu te dizer, você pode ter certeza de um grande amor, de um verdadeiro amor, que é o amor de Deus por você. Deus te ama demais, que nem diz papai, demais, além da conta. Te ama muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, né? Eu já falei isso aqui e vou repetir. A gente fala isso aqui às vezes em encontros de casais, né? As 3 palavras mais conhecidas no grego para o amor é a palavra filho, que quer dizer amor fraternal, né? O amor paternal, o amor maternal, o amor maternal, então, né? Aliás, o amor de mãe é tão grande, Nara está vivenciando isso, é tão profundo, que Deus, eu queria dizer, não tendo com que comparar, se é que eu posso dizer comparar o seu amor, ele diz assim em Isaías: ainda que a mãe que amamenta o seu filho, o filho do seu colo, esqueça dele, eu de ti jamais me esquecerei. Aleluia! Então, a primeira palavra no grego é filho, para o amor fraternal, o amor irmanal, né? Mas a outra palavra é a palavra eros, que é, na verdade, o amor-paixão, a paixão carnal, é o amor físico, sensual. E a outra palavra, a mais conhecida é o amor ágape,
que é o amor divino, o amor incondicional, o amor que deu sexo por nós, um amor sem limites, um amor sem medida, um amor sem medidas. Aí um teólogo brasileiro tentando, também se é que eu posso dizer, mal comparar, criou 3 frases no português para tentar comparar com essas 3 palavras no grego para amor. Ele criou o amor ser. E muitos amam assim: eu te amo se você fizer isso ou aquilo outro. Eu te amo se. Então, traz uma condição, uma condicionalidade para o amor. Aí outra frase que ele criou no português para amor é: eu te amo por causa de, né? Aí a gente brinca assim: eu te amo por causa dos seus lindos olhos. Eu te amo por causa da sua cor da pele. Tá dando para entender? Eu te amo, vamos lá, por causa da sua conta bancária. Eu te amo por causa da sua condição financeira. Eu te amo por causa dos seus lindos cabelos, do seu corpo escultural. É amor por causa de. Tem que ter uma causa. Aí ele, para tentar, o teólogo, comparar com amor ágape, que não tem como comparar, mas ele criou a frase: eu te amo apesar de. Eu amo a minha esposa, ela saiu, poxa, queria fazer essa declaração para ela aqui, ela foi em casa, já está movimentando na cantina. Eu a amo apesar dela ser espalhafatosa, e é. Eu a amo apesar dela ser esquecida, que ela esquece tudo, menos de mim. Então esse amor, apesar de, Deus te amou, porque Deus amou ao mundo. Porque Deus chamou, grava isso aqui, apesar de. E o apesar de fica por sua conta. Você sabe quantos apesar de tem aí em você? Amém ou não amém? Mas Deus chamou assim mesmo, apesar de. Portanto, a primeira característica da salvação é o início, a origem, a causa da salvação. E a causa da salvação está no amor de Deus. Em segundo lugar, se a origem da salvação é o amor de Deus, qual é o meio da salvação? O meio da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único meio da salvação é Jesus. O meio da salvação não é a igreja, é Jesus. O meio da salvação não é o batismo nas águas, é Jesus. O meio da salvação não é o batismo com o Espírito Santo, é Jesus. O meio da salvação, grave isso aqui, não é a comunhão da ceia do Senhor, apesar de que hoje vamos ter, como todo primeiro domingo, vamos participar do corpo do sangue de Jesus, mas o meio da salvação é Jesus Cristo. O meio da salvação é Jesus, não é Maria, é Jesus, não é Pedro, é Jesus, não é Paulo, é Jesus, não é Tiago, é Jesus, não é Isaías, é Jesus, não é Paulo, é Jesus, o único meio da salvação. Pedro, pregando em Atos 4:12, ele diz, Natan, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só o Senhor Jesus Cristo. Atos 2:21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Será salvo. Aliás, já que eu comecei a recitar 2, 3 versículos, vamos recitar algumas dezenazinhas aqui rapidinho. Livro de Mateus 1:21. E o seu nome será Jesus, e o seu próprio nome quer dizer Salvador, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Mateus 11:28, Jesus disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita!
João 1, 11 e 12 diz que ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,3, Natan, em João 3,5, João 3,3 ele diz: na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,16, vamos falar de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória. João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,51, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o grande, eu sou. Ele é o eu sou. João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, espiritualmente falando morto, ressuscitará, viverá, terá vida e vida eterna. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Livro de Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. E Marcos 1 diz o Evangelho, princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Romanos 1,16, Natan. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aliás, falar em confissão, livro de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Natan: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, pela graça salvadora de Jesus Cristo, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. O dom de Deus é a graça salvadora de Jesus. Aliás, graça salvadora não está. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Agora, livro de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus, e um só meio, e um só mediador. O meio da salvação é Jesus Cristo. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Amém. O qual é Jesus Cristo. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos, se dissermos não a essa tão grande salvação? O livro de Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que ele, Jesus, é poderoso bastante para salvar todos que por meio dele se chegam a Deus. Olha que coisa profunda. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Livro de Tiago, Natan, capítulo 4, acho que é o versículo 8 ou 10, diz assim: chegai-vos a Deus. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus fala assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus é o único meio da salvação. Você não compra salvação com o seu dinheiro. Você não compra salvação com as suas obras. Você não compra salvação com seus méritos próprios.
Você não compra salvação com seu roupão, com seu cabelão, com seu cocão. Você não compra a salvação. Porque ela foi comprada por preço. Ela foi comprada por Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados, redimidos do vosso fútil procedimento que dos vossos pais herdaram. Mas, 19, meu filho, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, o sangue do cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. João 1:29, quando João Batista o vê vindo para ser batizado, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único meio da salvação, não há outro. Você não compra com obras, com velas, não, com nada. Com rezas, com ladainhas, com campanhas. Aqui no bairro, alguns anos atrás, não sei se os mais antigos vão lembrar, uma igreja que continua aí, fez uma campanha para comprar um terreninho no céu. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Teólogos sofrem, irmãos, com essas aberrações, seitas e heresias. Uma campanha... tem tanto tempo isso, que sabe quanto que era? Um pedacinho de terreno no céu? Adivinha? R$20 só. Tem tempo, né? O pior não é o pastor inventar uma campanha dessa para você comprar seu pedacinho no céu. O pior é ter gente para acreditar e comprar e pagar, achar que está garantido. Só Jesus Cristo já comprou. João 14, Natan, de 1 a 3, né? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Agora, o fato de Jesus dizer que foi para o céu nos preparar lugar, importa que também nos preparemos para ir para esse lugar. Mas que Ele tem preparado para nós. Ele fala assim, olha, e quando eu for e vos preparar lugar, eita, a prova que Ele vai voltar, olha, voltarei. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele garantiu, Ele comprou com seu próprio sangue. Não tem reais, não tem dólares, não tem euros que compra. Por mais rico, milionário, bilionário, quiçá trilionário que seja um homem, ele não consegue comprar o que há de mais importante na vida de um homem, que é a sua tão grande salvação. Ela foi comprada por preço, por Cristo, e tem que ser aceita por nós pela fé. Eita! Primeiro lugar, a origem da salvação, o amor de Deus. Segundo lugar, o meio da salvação, Jesus Cristo. Terceiro lugar, o alcance desta salvação. Até onde ela alcança? Porque tem igrejas também que dizem que o céu é só delas. Só vai entrar aquela denominação. Aliás, no céu não, paz, no céu não tem denominações eclesiásticas. Não. O céu não tem a Assembleia de Deus, Igreja Batista, a Presbiteriana, a Igreja Metodista. No céu, a Igreja dos Santos, arrolados, inscritos os seus nomes no livro da vida.
é a igreja do Senhor, de todos os salvos, de todos os tempos, de toda a terra. Portanto, o alcance da salvação é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele, Deus amou o mundo, não o mundo cosmos, não o mundo terra, mas todo mundo. Deus amou os homens, entregou seu Filho para morrer por cada um de nós. O alcance da salvação atinge a todos, do mais rico americano ao mais pobre africano, o asiático, o amarelo, o branco, o preto, o moreno, o pardo, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o culto, o inculto, o letrado, o iletrado, a todos, sem distinção. O amor de Deus, a salvação de Deus veio para todo homem, bonzinho, ruinzinho, honesto, desonesto, de direita, de esquerda, de centro, não importa. Deus amou ao mundo de tal maneira. Amou a todos. Amou a todos, incondicionalmente. E deixa eu vos dizer que este é o amor que nós devemos amar a todos. E falar de Jesus e pregar a palavra a todos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, não importa a sua preferência sexual, não importa se é viciado ou não, sua crença, sua ideologia política, não importa. Deus amor a todos esses, sem condição, incondicionalmente falando. O amor de Deus, o alcance da sua salvação a todos os homens, a todos os homens. Um pai, 1900 antigamente, queria ler o jornal e o filho criança, garotinho brincando, não estava deixando, interrompendo, querendo brincar com o pai, querendo perguntar ao pai toda hora. O pai falou assim: vou inventar uma brincadeira para ele. Aí tinha numa revista a foto do mundo, o mapa mundi, né? O mapa mundial. Aí cortou em vários pedacinhos, montou um quebra-cabeça pro filho. Agora, meu filho, você vai montar aqui o mapa mundi, o mapa do mundo, os continentes e tal. Ele falou: ele vai ficar um tempão montando esse quebra-cabeça e eu vou ler meu jornal quase todo. Passou 2 minutos no máximo, o filho falou assim: tá pronto, pai, o quebra-cabeça. O pai falou: ué, como assim? Você conseguiu montar? Cortei vários pedacinhos, o mapa mundi naquela folha de revista, e você conseguiu montar, já tá tudo aí certinho? Como é que você conseguiu? Ele falou: pai, foi muito fácil, porque do outro lado da folha, da página dessa revista, tinha uma foto do rosto de Jesus Cristo. Aí eu fui vendo, fui montando, virando, fui vendo Jesus Cristo, fui montando. Eita! Jesus Cristo é a solução para o mundo em pedaços. Em 1900 antigamente também, eu era jovem. Tem tempo, né? Tem tempo. Aí, mocidade, tema da confraternização. Eu dei um título, o meu ganhou. Todo ano tinha isso, né? Um monte de jovens dava um título e sempre um ganhava. Esse ano o meu ganhou. O título foi: um Cristo imutável
para o mundo em sucessivas mudanças. Até hoje está atual esse título. Está atual ou não está? Um Cristo imutável para o mundo em sucessivas mudanças. Até hoje esse tema é atual. Só Cristo é a solução para todo mundo. Um Cristo imutável para um homem mutável e muitas das vezes mutante. O alcance da salvação é a todos. Não pense você que Jesus veio para morrer só por você, não, tá? Não se iluda ou se orgulhe disso, não. Você é o bam, é o rei da cocada preta. Você está com o rei da barriga? A única pessoa que estava com o rei da barriga foi Maria. E não se orgulhou disso, não se gabou. Pelo contrário, extrema humildade. Jesus não veio para morrer só por você. Veio para morrer também por aquela vizinha que você não gosta muito. Porque uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Amar é querer bem, gostar é querer perto. Por isso que nem todo mundo que você ama, você gosta. Eu vou repetir. Uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Amar é querer bem. Você ama todos em Cristo. Verdade ou mentira? E a gente quer todo mundo bem. Aliás, irmãos, aqui para nós, nem todo mundo quer todo mundo bem. Aliás, tem crente que quer todo mundo bem, mas não melhor do que ele. Verdade ou mentira? Eu te quero bem, mas não tanto quanto eu. E muito menos melhor do que eu. Verdade ou mentira? Irmãos, se você acha que a inveja acabou, a inveja não vai acabar nunca. A inveja no mundo só aumenta, as coisas só pioram. O invejoso quer o que você tem. Verdade ou mentira? Eu ouvi uma mensagem de um pastor, de um apóstolo, que ele dizia assim, olha, o invejoso, ele não quer um carro novo, um carro do ano por vir, um carro zero, ele quer o teu carro. Ele mirou no teu carro porque queria aquele carro. A invejosa, ela não quer nem uma casa nova, não, ela queria a tua casa, ou aquela casa, olha. É verdade, você? A invejosa, grava isso aqui, ela não queria nem um marido novo. Eu falei marido novo, tá? Ela queria o seu. Oh, queria aquele marido, meu Deus, aquele varão. Eu quero para estar com ele, não ela. Isso é inveja. Porque quer o que é seu para tirar o que é seu e para ficar com o que é seu. Amém, amados? Cuidado, nem todo mundo é bonzinho igual você. Ai, Jesus amado, tem misericórdia. Portanto, o alcance da salvação de Deus vem para todos. Não importa. Todos. Até para aquele que está lá em cima, naquela cadeira maior. Vocês acreditam nisso? Olha que tamanho de salvação. Para todos. Terceiro lugar. Quarto lugar. Primeiro lugar, a origem da salvação, o amor de Deus. Segundo lugar, o meio da salvação, que é Jesus Cristo, o único meio da salvação. Terceiro lugar, o alcance da salvação, que é a todo mundo. A todo mundo. Quarto lugar, condição da salvação. Pastor, estava tão bom. Até agora estava tão bom. Para a mensagem aí, pastor. Não, calma aí, ainda tem o resultado da salvação depois. Mas não dá para pular o alcance, a condição da salvação. Não tem. A salvação tem uma condição. Umazinha só. Umazinha só. Sabe qual é? É dízimo, né? Oferta alta, oferta especial. É assiduidade, os cultos, pontualidade. Tudo isso é importante, tá, irmãos? Eu vou ter um vídeo já desse grupo, pontualidade, né? As pessoas que só chegam atrasados na igreja, e pode acreditar. Geralmente as pessoas que só chegam atrasadas,
Chega atrasada no trabalho? Chega atrasada nos outros compromissos? Chega atrasada no namoro? Chega atrasada na escola, na universidade, na faculdade? Escola essa que a maioria, quase todas, se chegar 15 minutos depois, nem entra mais, portão fechado. Faculdade, verdade ou mentira? Mas o pastor, exatamente, o pastor disse algo interessante, ó. Pessoas que só vivem atrasadas, pode ver que a vida delas é um atraso. Aí ele falou assim, mas você não chega atrasado em lugar nenhum, só na igreja. Ué, então, o pior para Deus que te deu o melhor? Que nunca atrasou na sua vida, só chega na hora? Então é para pensarmos. É verdade ou mentira? É para pensarmos, amados. No mínimo pensarmos. Portanto, o alcance, a condição da salvação é única. A única condição para a salvação, quem sabe quem é? O que é? É fé em Cristo. É fé na graça salvadora. É fé na graça salvadora. Efésios 2, Catano gosta, né? 2:8. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única condição que ele requer de você para essa tão grande e eterna salvação é que você creia. Pastor, alguém está me ouvindo? E alguém vai me ouvir ainda? Grave isso aqui. Então eu estou salvo, eu acredito em Deus. Quem mentiu para você? Creia aqui. Aí eu vou ter que recorrer ao grego. O original das Escrituras no Novo Testamento. Creia aqui vem do grego pistis, que quer dizer compromisso com, entrega a uma pessoa. Crer em Jesus é ter compromisso com Ele. Crer em Jesus aqui é se entregar totalmente a Ele. Crer aqui não é acreditar de um simples consentimento intelectual para com o fato. Não, porque acreditar, Natan, até os demônios acreditam. Bota aí, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Olha, até estremecem. Mas crer aqui é ter fé nele. É se entregar a Ele, é vivê-lo, é confiar totalmente nele. É fé do grego pistis, é aceitá-lo, é aderi-lo, é ter compromisso com Ele e lembrando que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tem que terminar hoje a ceia, meu Deus. Amém, amados? É isso. É entregar a sua vida. É aceitá-lo. É se jogar nos seus braços. É confiar incondicionalmente. É confiar cegamente nele mesmo. Portanto, a única condição para essa tão grande e eterna salvação é isso. É você depositar a sua fé nele. É você entregar a sua vida totalmente a Ele. Último lugar, então, a gente tem que correr. Queria contar uma história sobre a diferença entre crer e acreditar, mas o tempo não vai dar. Bom, primeiro lugar, a origem da salvação, o amor de Deus. Segundo lugar, o meio da salvação, Jesus Cristo. Terceiro lugar, o alcance da salvação, todo mundo. Quarto lugar, a condição da salvação, fé irrestrita nele. E último lugar, quinto lugar, o resultado da salvação. Depois de tudo isso, a salvação tem um resultado. O resultado, se eu fosse resumir esses 5 em 3, seria o começo, o meio e o fim. O começo é o amor de Deus, o meio é Jesus Cristo e o fim, o resultado da salvação, é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
A vida eterna. Aleluia. A vida que Ele tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na imaginação ou mente humana, o que Deus tem preparado para nós. Estão de ruas de ouro, de Nova Jerusalém, da cidade santa, ataviado, tudo um simbolismo, isso tudo uma amostra grátis do que será, do que Deus tem preparado. Ele disse, não falei? João 14, 1 a 3, pois vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai, muitas moradas. Vida eterna. Lá. Natan, Apocalipse, só 2 textos. 21, 4 e 22, 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque essas primeiras coisas passaram. Imagine. Lá no céu não haverá mais juros nem juras. Para mim o pior não é os juros. Para mim o pior são as juras. Eita! Lá no céu não haverá dívidas nem dúvidas. E para mim o pior não é as dívidas, não são as dívidas. Para mim o pior são as dúvidas. Lá no céu não haverá mais dor. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá fome, não haverá saudade, eita, não haverá medo, nunca mais. Bota Apocalipse 22, 5, Natan. Diz assim, então já não haverá mais noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O resultado de tudo isso vale muito a pena. Amém? Diácono Igor, o resultado de tudo isso vale muito a pena. É a nossa vida eterna com Deus. Você não vai precisar mais desse óculos. Você não vai precisar mais desse captopril. Você não vai precisar mais desse cadernal. Você não vai precisar. Em nome de Jesus. Estaremos num lugar perfeito. E num lugar de perfeição. Lá não haverá fofoca. Por quê? Não vai entrar fofoqueiro. Porque fofoqueiro não entra. Imagine que lugar é para onde você vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra essa noite? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.